Então, vamos dando continuidade aqui, trazer a questão da autoobservação. Por que que eu falo de autoobservação? Eu acredito que qualquer processo terapêutico, ele vai caminhar muito mais rápido quando a pessoa consegue se perceber, se autoobservar. Então, é como se eu fosse eu, nas ações da minha vida, levando um clonezinho meu, né? Um auto-observador aqui, uma pessoa que me observa, uma outra consciência minha que observa eu agindo na vida. Porque muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, até numa sessão de atendimento, mas como que você se sente diante de tal coisa? A pessoa às vezes fala, não sei, nunca parei para pensar nisso. Então, não é que ela nunca parou para pensar, ela nunca parou para se observar. E às vezes é necessário falar, olha, então eu quero que você vá viver uma situação XY. Quando essa situação acontecer, eu quero que você perceba como que você se sentiu, qual o sentimento que apareceu, como que você falou, se você estava sentindo alguma coisa antes, enfim. Isso é autoconhecimento, né? Sem autoobservação, não tem autoconhecimento. E às vezes a gente ouve muita coisa do autoconhecimento como se assim, só eu estudar e entender umas coisas, mas se eu não estudar, entender e jogar isso para mim, não é autoconhecimento, é conhecer para julgar o outro, praticamente, né? Que a gente faz isso muito facilmente. É muito fácil a gente estar, às vezes, numa palestra, estudando alguma coisa, e falar, nossa, isso serve tanto para o fulano, nossa, aquela pessoa tem tanto esse comportamento, acho que eu vou até mandar isso para ela. E tudo bem, isso pode ser bom e pode acontecer. Mas primeiro eu pego para mim, depois eu compartilho com o outro. Primeiro eu uso em mim, depois eu, né? Então, é por aí que eu vou na autoobservação, tá? Então, a autoobservação é um dos primeiros passos no caminho para a transformação pessoal e autoconhecimento. Ele envolve a capacidade de observar a si mesmo, suas emoções, pensamentos e comportamentos de forma clara, sem adicionar crítica ou julgamento. Por que que isso é importante? A gente tem que tomar cuidado porque a gente também chega num momento, às vezes, quando a gente está aí nesses processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de começar a se criticar e se julgar demais, porque a gente começa a tomar consciência e entender coisas que a gente não entendia. Aí a gente olha para a pessoa que a gente era há 10 anos atrás e fala: como que eu fiz isso? Só que naquele então, aquela pessoa não tinha consciência do que eu tenho hoje. Ela estava fazendo o melhor dentro do que ela podia, dentro do que ela sabia fazer, né? Então, eu preciso entender esse lugar que eu cheguei hoje e que se eu olho para mim, né, para a minha pessoa de lá de trás, e falo, poxa, isso não foi legal, é sinal de que eu evoluí, é sinal de que eu dei passos, é sinal de que eu estou ampliando a minha consciência. Porque ampliar consciência não é saber mais sobre coisas, é saber mais sobre a gente, é entender mais sobre a gente e sobre o nosso processo na vida e no mundo. E isso eu fico mais consciente do que estava no meu inconsciente. Eu tenho mais partes conscientes do que inconscientes, mais partes acordadas do que adormecidas, né? Então, precisa ter essa amorosidade com a gente, porque senão a gente também, às vezes, e aí é um mecanismo de sabotagem, tá? Porque aí a gente vai se colocar como a pior pessoa do mundo, ai que horror, ai que isso, não tem solução à minha vida. Também é uma forma de escapar e de não fazer os movimentos que a gente precisa. Então, é ter de forma clara aquilo que eu fiz e falar, ok, como que muda esse comportamento? O que eu faço agora de prático na minha vida para não agir mais dessa forma? Porque a tomada de consciência em si, ela não vai mudar o comportamento. Ela ameniza aquilo e eu vou ter a oportunidade de estar mais atento quando o comportamento surgir, porque ele é um mecanismo biológico, fisiológico, emocional, hormonal que foi instituído em mim e que eu não consigo me libertar dele assim, no instalar de dedos. Mas a tomada de consciência é o primeiro passo. E quando eu aprendo a me observar no meio desse processo, eu começo a achar os gatilhos, o que me leva até aquela sensação, aquela reação, aquele comportamento compulsivo, automático. Então, eu preciso disso e fazer isso de forma amorosa. Senão, eu entro na crítica e no julgamento e não vou para lugar nenhum, tá? Então, é como se você assumisse o papel de um observador neutro, que testemunha o que está vivendo internamente, sem se envolver ou reagir impulsivamente. Então, é como se eu só estou tomando consciência, estou ficando a par.
do que eu não estava antes, que já estava acontecendo, sempre aconteceu, eu só não estava ciente de que acontecia. Então é importante reforçar isso, porque é eu lembrar nesse momento, falar, peraí, mas isso sempre esteve em mim, eu sempre vivi com isso. Então, isso também não me matou e não me destruiu, porque senão eu não estava aqui. Então, é dar para essa percepção o tamanho devido que ela tem dentro da tua vida, tá? O grande valor da autoobservação está na sua capacidade de ficar consciente do que geralmente ocorre no piloto automático. Muitos dos nossos comportamentos e reações são guiados por padrões inconscientes formados ao longo da vida, por experiências passadas, traumas e condicionamentos familiares. Quando deixamos essas respostas automáticas operando sem consciência, ficamos presos em ciclos repetitivos, o que nos impede de evoluir ou experimentar mudanças positivas. Então, é um pouco de tudo que a gente já falou hoje. E a autoobservação, ela vai nos ajudar a tomar consciência daquilo que está no inconsciente, tá? Vou só ler um trechinho aqui. Imagine que você reaja com agressividade toda vez que alguém não concorda com sua opinião. Então, alguém vem e contrapõe aquilo que você fala. Se você não tomar consciência desse comportamento, que é um padrão seu, alguém falou algo que eu não concordo, eu já me armo. Eu já nem estou ouvindo, às vezes, mais o que a pessoa está falando, né? Se você não tomar consciência desse comportamento, vai reagir. Então, você não está agindo, você está reagindo. Reagir é a partir de algo pronto, disponível, pronto no meu interiormente, que eu uso para lidar com aquela situação. E vai dar uma resposta automática que impactará suas relações e causará sofrimento. Por quê? Porque eu às vezes ouvi uma parte do que a pessoa está falando, já entrei na minha reatividade, nem escuto o restante e já estou ali respondendo de uma forma que não é nem correto e justo como o outro naquele momento, então isso pode trazer um desequilíbrio na relação. No entanto, então, assim, muito conflito que a gente tem de comunicação, de briga e discussão, é porque a gente já está no processamento da informação que o outro traz, concluindo e achando que antes mesmo dele terminar. Então, a gente não dá esse tempo de receber tudo aquilo, entender que ele está falando a partir dele, e a partir dele ele tem uma verdade, uma visão da vida que é diferente da minha. No entanto, quando você se dedica a observar essa ocorrência com curiosidade, sem julgamento, começa a perceber os gatilhos que a provocam e como ela se manifesta no seu corpo e na sua mente. Isso abre espaço para uma escolha consciente, uma ação proativa em vez de uma reação impulsiva. Então, nós precisamos ser proativos e não reativos. O que é o proativo? O comportamento proativo é aquele que me leva para onde eu quero. Se eu sei que eu quero ser uma pessoa melhor, que eu quero. Deixa eu fechar a janela aqui. Começou um vento aqui. Se eu sei que eu quero ser uma pessoa melhor, mais empática, mais coerente, mais centrada, eu preciso estar atento a tudo aquilo que eu estou fazendo que está em dissonância com esse meu desejo de para onde eu quero ir. Porque aí eu me redireciono nesse processo, né? Então, a gente tem algumas etapas aí para a gente aprender a se observar. A primeira delas é estar presente no aqui e agora. Para observar-se verdadeiramente, é preciso estar presente. Quando estamos atentos ao momento, percebemos as sutilezas de nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Então, vamos lá. Nós temos uma tendência a trazer, isso é uma questão da vida e normal para todos nós. A gente traz a referência antiga, a referência do passado, para o momento presente e utiliza ela como referência para algo que está acontecendo agora. Então, vamos dar um exemplo. Estou num restaurante, chegou a hora de comer a sobremesa. Eu vou lá para a bancada da sobremesa. Às vezes, dentro de mim, eu já posso estar com uma expectativa. Estou com a expectativa de que tenha pudim de leite. Estou com uma vontade de pudim hoje. Chego lá, não tem pudim. Eu já posso entrar numa frustração. Poxa, mas não tem pudim? Eu queria tanto pudim hoje. Sempre tem pudim nesse restaurante. Justo hoje que eu estou com vontade de pudim, não tem pudim. Então, isso já é um comportamento que tinha a ver com a minha expectativa quando eu saí da mesa, então ele já tem a ver com o passado, e com a não satisfação da realização do meu desejo naquele momento que eu chego na mesa. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é, cheguei lá,
tem uns 5 doces disponíveis e eu só conheço um deles. E os outros eu olho e falo, não sei nem o que tem ali dentro. Se eu tenho uma necessidade de ficar numa zona de conforto, numa zona de acomodação, num lugar seguro, conhecido, eu vou lá pegar o doce que eu conheço e vou embora. Ou eu posso falar, não, deixa eu experimentar um pouquinho desses doces aqui. Mas para isso, eu preciso estar aberto, eu preciso estar disponível, eu preciso estar aberto a não olhar para aquilo e falar, aquilo ali tem uma cara de que tem não sei o quê, que acho que eu não vou gostar, eu já estou usando uma referência antiga. Ou eu olho um dos doces e falo, nossa, arroz doce. Nossa, não suporto arroz doce. Só que o arroz doce me lembra uma briga que meu pai e minha mãe tiveram lá, né, quando eu era pequeno e eu estava comendo arroz doce. Enfim, eles brigaram e se separaram. Então eu criei uma relação com o arroz doce de que o arroz doce não é bom. Às vezes nem que eu não goste do arroz doce, tá? Só estou dizendo isso para a gente entender que às vezes não é a coisa em si, mas é a relação que eu fiz com a coisa, tá? Então, isso é só para a gente nortear esse pensamento. Então, se eu estou presente no aqui e agora, e a presença no aqui e agora, ela pressupõe que a gente tenha sempre uma postura de não julgamento e de abertura. Então, eu vou sair da mesa satisfeito com a comida e assim, o que será que vai ter nessa mesa de sobremesa para eu experimentar hoje? E eu posso até chegar lá e comer justamente aquilo que eu não conheço, porque eu quero me abrir para uma experiência nova. Porque eu já sei que o novo cria novas conexões neurais e que aí eu tenho uma nova experiência, que agora eu conheço um novo gosto que eu não conhecia. Enfim, eu estou presente e desfrutando da situação. E aí pode ter o pudim, eu falo, uau, tem pudim, eu amo tanto pudim. Nossa, acho que adivinharam que eu vim aqui hoje, fizeram pudim só para mim. Percebe que a relação ela é diferente do quando eu trago um conteúdo para o passado, para o presente, de quando eu simplesmente estou no momento, vivendo o que tem, né? Então, esse a questão de estar presente, que eu dei o exemplo agora do restaurante, é estar presente numa conversa. Às vezes eu tenho que conversar com alguém e eu falo assim, nossa, hoje eu preciso falar tal assunto com aquela minha amiga. Por exemplo, ela está me devendo um dinheiro e ela esqueceu e já tem 15 dias e eu já dei né, umas dicas lá e ela não pagou. Eu não sei como é que eu faço, eu preciso falar com ela, mas toda vez que eu falo, e aí eu vou criando a projeção do que eu acho que vai ser. Ah, mas aí eu vou falar alguma coisa, ela vai dizer que ela não recebeu e que aí, porque ela sempre dá desculpas, porque de uma outra vez que eu emprestei dinheiro para ela, 10 anos atrás, foi a mesma coisa. Então, quando eu faço isso, eu não estou presente no agora. Primeiro, porque minha amiga pode ter mudado e não ser mais a pessoa de 10 anos atrás. Segundo, que ela pode estar com o dinheiro e pode me pagar na hora. Segundo, que ela pode ficar morrendo de vergonha e falar: Nossa, desculpa, eu esqueci, não te paguei, quero até te pagar um tanto a mais. Então, a nossa mente, ela projeta a partir do que ela conhece. Ela não projeta a partir do inusitado e do novo. Eu não vou lá falar assim, uau, tenho aquela dívida com aquela minha amiga, eu tenho certeza que dessa vez ela vai estar numa situação incrível, vai me pagar, vai até me pagar mais. Eu não vou com essa postura. A gente já vai com a postura do velho padrão, se eu tenho já uma experiência anterior para servir de referência para mim. Então eu já vou para essa conversa fora do agora. Não tô lá, deixa eu ver o que vai acontecer. E comentar de forma natural. Ah, então a gente fez aquele combinado lá. Era dia tal mesmo que você tinha que me pagar? Eu não lembro muito bem. E isso pode ser de um jeito fluido e a pessoa, nossa, é verdade. E tudo se resolve. Então, cuidado, porque quando você leva o conteúdo antigo para o agora, você já está contaminando a experiência. Primeiro, porque a gente projeta, o universo recebe aquela informação, e para você reforçar que você sabe das coisas, ele vai trazer exatamente aquela situação. Aí a gente sai e fala, ó lá, tá vendo? Eu falei que ela ia dar uma desculpa, ela deu mesmo, falou, ela deu há 10 anos atrás. A pessoa não mudou nada. Então, aqui eu estou num processo de julgamento, de crítica e de dizer que o outro é uma pessoa que não melhora. Então, a gente precisa entender que eu não sou o outro e eu não tenho o direito de achar que eu sei como o outro vai reagir só porque, num determinado momento, ele teve uma reação X, Y, Z comigo. Tá? Então, por isso que ficar no agora faz parte desse processo, é importante. Consciência corporal. Por que que é importante ter percepção do teu corpo? Não estou falando aqui de consciência corporal porque você faz yoga, porque você faz pilates, porque você, enfim, faz qualquer trabalho com o corpo.
mas é consciência do que o teu corpo está sentindo, de como o teu corpo está reagindo. O corpo é uma fonte rica de informações. Sensações físicas como tensão, frio na barriga, abertura no peito, pode ser sinais de que emoções estão surgindo. A autoobservação inclui prestar atenção a essas sensações e entender o que elas significam. Então, de repente, eu pensei na minha amiga e fiquei tensa. E já comecei, deu alguma coisa no ombro, sei lá. Eu falo, por que eu tô tensa? Se eu fizer essa pergunta, eu vou falar, porque eu acabei de lembrar que há 10 anos atrás ela ficou me devendo e eu cobrei 3 vezes e ela levou 5 meses para pagar. Aí eu vou falar para mim, ok, mas agora não é 10 anos atrás, é uma nova situação. Então eu vou acolher que eu senti aquela tensão, mas eu vou dizer para mim mesma, ok, isso não é o que está acontecendo agora. Agora é uma nova situação. E se acontecer o que aconteceu no passado, eu vou decidir agora como eu vou agir, porque eu não vou agir como eu agia 10 anos atrás também, né? Então o corpo, ele é um grande armazenador de informações, de sensações, de situações onde a gente se sentiu bem, onde a gente se sentiu mal, onde a gente se sentiu seguro, inseguro, com medo, cuidado ou não cuidado, agredido ou não. E ele vai sempre mostrar alguma reação no corpo a partir da projeção de uma situação que eu estou vivendo ou que eu vou viver, tá? Porque a mente, ela não separa o tempo. Se você agora começar a lembrar de uma pessoa que você gosta muito, que é amorosa, carinhosa com você, tarará, ou que quando você está com ela você se sente muito bem, provavelmente você vai começar a se sentir desta mesma forma. Então, se você também pensa na pessoa que teve uma experiência ruim, você vai se sentir da mesma forma. Para tua mente, não faz diferença se isso aconteceu há 10 anos atrás ou se está acontecendo agora. Ela revive como um fato atual. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega uma referência antiga para colocar agora. E o corpo vai sempre trazer alguma impressão sobre isso e vai registrar uma nova forma de agir se eu agir de uma forma diferente. Senão ele vai reforçar a forma antiga e vai dizer, é assim mesmo que as coisas acontecem. Diálogo interno. Muitas vezes nossa mente está cheia de pensamentos críticos ou negativos. Observar esses pensamentos sem se identificar, ó, de novo, gente, sem se identificar e sem julgamento. É uma forma de enfraquecer o poder desses pensamentos. Então, eu não dou tanto poder para ele, que é como eu falei agora há pouco, eu digo, ok, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. E não se trata de reprimir ou mudar o pensamento, mas perceber que você não é obrigado a acreditar nele. Então, olha só, eu não estou invalidando. Eu só estou dizendo para ele que agora é um novo momento e ele está guardado aqui. Porque a gente funciona com sistemas de alerta para nos impedir de chegar em lugares de dor e sofrimento novamente. É como eu não preciso mais aprender a dirigir, ler, escrever, andar e falar, né? Isso está automatizado. Eu também automatizo alguns comportamentos que em algum momento deram certo, como a gente falou um pouco mais cedo, para que eu não repita e não viva aquelas situações. Então, eu já sei que em situações assim, se eu agir desse jeito, deu certo. Mas, quando eu estou num novo momento, eu sou outra pessoa, a pessoa que está ali também passou o tempo para ela, eu preciso desse frescor do momento presente. Então, eu olho para o diálogo interno e é como se falasse assim: ok, fique tranquilo. Se a situação for muito parecida, eu já sei como me defender, porque eu já me defendi dela em algum momento. Então, a minha postura, ela é diferente em relação ao que eu penso. Não é que eu vou deixar de pensar, mas aquele pensamento não tomou o poder e não tomou conta da relação e da situação que eu estou vivendo, tá bom? Então, tem que perceber o diálogo interno. Reconhecer padrões. Quando você começa a observar suas reações com regularidade, os padrões se tornam evidentes. Talvez você perceba que fique ansioso sempre que enfrenta situações novas ou que se fecha emocionalmente quando se sente criticado. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Então, essa confusão mental toda que a gente sente, esse blá blá blá, ele ativa esses padrões. Então, se eu começo a ter consciência dos pensamentos e dos padrões que eu construí a partir das experiências, eu vou começando a me autogerenciar, me autorregular com mais facilidade, porque eu já sei quais são os gatilhos. É como eu falar assim: eu já sei que a minha mãe tem uma fala pessimista.
E aí eu tô tomando consciência, eu não tô indo para lá para conversar com a minha mãe, ai, porque eu já sei que a minha mãe é sempre pessimista e blá 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 blá. Então, olha como é a mesma coisa, mas com uma forma de interação totalmente diferente. Uma coisa é eu entrar no blá 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 mental, ai, de novo eu vou na minha mãe, ela vai falar daquele jeito, lá, 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 e as coisas vão ser assim, a conversa vai ser assim. Tá, isso é uma coisa. Quando eu falo, ok, eu sei que a minha mãe é assim, porque ela é assim, e porque eu já aceitei que ela é assim, eu não vou me brigar com isso. Ela tem esse jeito, ela tem uma história de vida que fez ela ser uma pessoa pessimista. E tudo bem. Então, quando eu vou para a casa dela, eu começo a pensar em ir para a casa dela, pode ser que comece a ativar em mim alguma sensação de, ai, tô cansada, ai, acho que eu não vou, ai, ou qualquer pensamento assim. Se eu já tenho esse conhecimento, eu vou falar, opa, eu estou sentindo isso porque eu tenho esse padrão que eu constituí, que toda vez que eu ia na minha mãe, era assim, era assado. Mas isso não está mais acontecendo. Agora eu vou lá consciente, minha mãe fica com o que é dela, eu fico com o meu, e tudo bem. Então eu vou para lá presente de novo, presente no aqui e agora, sem carregar esse conteúdo emocional que eu trouxe lá de trás, tá? Aceitação sem julgamento. A autoobservação só é eficaz quando praticada sem julgar, que eu já falei isso um pouco antes. Se você começar a criticar seus comportamentos, reforçará os mesmos padrões. Em vez disso, veja suas ações como oportunidades de aprendizado. Então eu olho e falo, então, mas aquela pessoa já evoluiu, aquela pessoa mudou, aquela pessoa aprendeu coisas. A pessoa que eu fui há uma semana atrás não é a mesma, quem dirá de 10 anos. Tá? Então, o aceitar sem julgar, ele faz parte. Então, é um olhar curioso, estar presente no agora e aceitar sem julgar. Se eu voltar para a história lá do restaurante, eu aceito sem julgamento que eu fiquei frustrado porque não tinha o pudim e falo, ok, não tem pudim, eu como outra coisa. É diferente de eu ficar depois carregando aquela. Aí vai comer a outra sobremesa com raiva ou frustrado e nem curto, ou não como sobremesa, agora também de protesto porque não tinha pudim. Então, assim, a gente precisa ver como a gente vai muito para a criança, às vezes, nessas reações, tá? Então, falando sobre isso, eu vou dar continuidade aqui, para a gente falar de autorregulação e autocorreção, porque está muito junto esse conteúdo, e aí a gente depois faz o intervalo e conversa um pouquinho sobre isso. Então, autorregulação e autocorreção, ela é a finalização de tudo isso que a gente estava falando até agora, tá? Autorregulação e autocorreção são habilidades essenciais para qualquer pessoa que busca viver de maneira equilibrada e consciente. Elas dizem respeito à nossa capacidade de gerenciar as emoções, ajustar nossas respostas e adaptar comportamentos de forma eficaz, especialmente em situações que despertam desconforto ou desafios emocionais, que aí está ligado com o que a gente já sabe, com os padrões, os traumas e tudo mais. No ritmo acelerado da vida moderna, somos frequentemente bombardeados por estímulos que testam nossa estabilidade emocional. O trânsito, uma conversa difícil com um colega, as mesmas notícias perturbadoras, etc. Sem um mecanismo de autorregulação, é fácil sermos arrastados por reações automáticas como ansiedade, raiva ou frustração, que podem nos desestabilizar e complicar nosso relacionamento e decisões. Por isso, desenvolver essa habilidade se torna um dos pilares para uma vida mais harmoniosa. Então, olha só, quando eu tenho essa capacidade de me auto-observar e de ficar no presente, eu vou, pouco a pouco, desenvolver uma capacidade de autorregular. Então, eu senti raiva, tomo consciência da raiva, dou lugar para a raiva, não preciso ficar na raiva e vou me autocorrigir, vou para o lugar que eu quero. Lembra que eu falei que é eu parar de ir para onde eu não quero ir, para pôr energia onde eu quero ir? Essa autorregulação permite que eu saia do estado que a reatividade trouxe e a autocorreção me leva para a ação correta que eu quero ter para me levar aonde eu quero chegar. Então, como que a gente pode se autorregular? Porque a hora que o perrengue acontece, a hora que a coisa vem, a gente vê que já foi, né? Já estou sentindo que a respiração alterou, por isso que é importante ó, observar o corpo. Ou já estou sentindo que eu estou tensa, ou estou sentindo uma tristeza, ou seja, a autoobservação, ela precisa vir antes. Que aí eu percebi, eu falo, opa, preciso me autorregular, estou desequilibrando aqui. Então, a respiração é uma forma mais fácil. Eu, como dou os cursos de mindfulness e acho que a técnica de meditação mindfulness é uma das mais simples,
Porque como eu não preciso de nada, de apamala, incenso, vela, nada, nada, só a respiração como foco de atenção, eu uso isso muito facilmente em qualquer situação, no trânsito, numa conversa, porque eu posso estar no meio de uma discussão, me percebi e começo a alterar a minha respiração ou prestar atenção nela, respirar de forma um pouco mais lenta, eu vou desconectando daquele estado emocional que está ligado àquele tipo de respiração. Ninguém que está calmo respira assim. Ninguém que está ansioso respira calmo e lentamente. Então, existe uma conexão entre a forma que eu respiro e o estado emocional e a forma que eu respiro. Se eu altero a respiração, eu interfiro no estado emocional. Então, é a forma mais fácil de se autorregular, tá? Aprender a respirar profundamente, de forma lenta e ritmada, acalma o sistema nervoso e dá ao corpo a mensagem de que não há perigo iminente. Porque o que acontece? Se eu estou num estado de estresse, ansiedade, é porque tem algo me dizendo, tem algum alerta de perigo acontecendo por aqui. Só que esse alerta de perigo, ele tem a ver com algo que eu estou acessando de um conteúdo que eu vivi no passado. Não necessariamente é uma ameaça aqui. Eu estou dentro de uma discussão, às vezes dentro de um lugar que eu preciso me posicionar, mas o que está ativando em mim é uma memória antiga, onde quando eu precisei me posicionar ou algo assim, eu não consegui ou eu sofri, enfim. Então, eu preciso ter o conteúdo do passado como um professor que me mostrou coisas, mas eu não posso trazer ele como o que vai ativar o que eu vou fazer, como eu vou me comportar agora. Então, eu separo. Quando eu respiro, eu falo, ok, então agora eu estou aqui com esta pessoa. Porque às vezes aquela pessoa com quem eu estou tendo uma discussão pode estar me remetendo a uma questão paterna, por exemplo, porque é uma figura de autoridade e que quando eu lidei com o meu pai, aquilo ficou uma lacuna. E qualquer figura de autoridade que venha e que eu tenho que ter um tipo de embate ou de posicionamento, eu não consigo. Por quê? Porque me ativa aquela memória do pai. Então, normalmente não é com a pessoa que está acontecendo a coisa na frente. Eu sempre falo, despersonalize. Tire a pessoa da situação, fique só com a situação. Se você tiver dificuldade de fazer isso pensando, porque às vezes os pensamentos são muito rápidos e a gente não consegue dar conta deles, eles vão levando a gente para um outro lugar, comece a anotar. Qual foi a situação? O que que aconteceu? Escreva como se você estivesse contando essa história. Eu estava naquele dia falando com fulano e e comecei a sentir tal coisa, ele falou tal coisa, a partir daquilo eu senti tal coisa. Vai escrevendo para você. Depois você vai reler isso e vai tirar esta pessoa e vai entender qual era a dinâmica, qual era a situação aqui. Nossa, era uma situação onde o meu limite estava sendo ultrapassado. Esse é o conteúdo da situação que eu estava vivendo. Bom, esqueci a pessoa, tá? Ela já não está mais no meu foco de atenção, não estou mais olhando para ela. Então eu preciso ver que eu devo ter uma questão com limites, falta de limite, porque essa pessoa ultrapassou o meu limite, então eu não sei dar limite. Provavelmente, para eu equilibrar que eu não sei dar limite, eu também invado o limite. Que a gente sempre vai tentar fazer a compensação dos comportamentos. Então, se eu deixo demais me invadir, provavelmente em outra relação, eu é que invado demais. Ou eu não consigo dar os limites para mim mesma, por exemplo. Tenho que comer menos porque estou com sobrepeso, mas eu vou lá e não consigo dar esse limite para mim. Ou tenho que dormir mais e ter menos sobrecarga de trabalho, mas a hora que eu vejo, eu estou sempre aceitando que vem trabalho a mais para mim, sendo que eu já estou sobrecarregada. Então, a questão, o tema é limite. Então, anote lá. Eu tenho uma questão com limite. Eu preciso trabalhar limite na minha vida. Na minha vida pessoal, profissional, eu comigo mesma, eu com o outro, eu no trânsito, eu no trabalho, eu com o dinheiro, eu com a comida, eu com a atividade física. Aonde tem um desequilíbrio entre limite saudável para que aquilo que eu estou olhando, seja saúde, alimentação, o que for, entre em equilíbrio, tá? Então, se a gente aprende a fazer isso, a gente para de brigar com o outro e com a situação externa e traz a responsabilidade, a autorresponsabilidade, do processo que a gente está vivendo. Então, a gente vai falar dessa autorresponsabilidade no final, porque ela fecha esse entendimento. Então, uma forma de você sair disso, porque é o seu
sistema tentando te proteger de uma ameaça que só existe na tua mente, não é uma ameaça real, você pode respirar. Então, você está ali no meio da conversa, você vai tentar respirar. 4, 4, 8. Então, o que que você vai fazer? Inspira contando até 4. Então, 1, 2, 3, 4. Seguro 4 e solto em 8. Ou pode ser 3, 3, 6, 2, 2, 4. Eu vou sempre soltar mais devagar do que eu inspirei e retiro, tá? E a inspiração, ela é livre. Pode ser assim, pode ser 4, 4, 4, 4. Enfim, aqui é só um exemplo para você entender que eu levar a atenção para a respiração nesse momento, porque para fazer isso eu preciso prestar atenção em mim. Então, eu estou ouvindo a pessoa, mas eu estou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou mudando, me autorregulando emocionalmente, porque eu estou trazendo uma respiração que é de alguém que está presente, centrado e tranquilo. Ninguém em desespero ou com raiva ou com medo respira desse jeito, tá? Então podem ser outras respirações que você conheça, mas que traga essa tranquilidade, tá? Reestruturação cognitiva. Nossas emoções são muitas vezes alimentadas por opiniões e pensamentos automáticos. Então, é o que eu tenho lá no meu arquivinho guardado. Se você se sentir inadequado após um erro no trabalho, é provável, no trabalho, em qualquer lugar, que haja um pensamento subjacente como eu nunca faço nada certo. Então, provavelmente, você ouviu muito isso lá na infância, foi muito criticado, ou se sentiu assim, porque às vezes é uma interpretação nossa, de uma falta de elogio, eu entendo como uma crítica. Pode não ter sido uma crítica verdadeira, né, que realmente aconteceu, mas sim uma interpretação minha. Aprender a identificar e reestruturar esses pensamentos pode transformar a experiência emocional. Em vez de eu não faço nada certo, você pode substituí-la por algo mais realista, como todo mundo comete erros, e isso não define o meu valor. Então, todo mundo comete erro. Ah, eu já cometi muitos erros na vida, mas agora eu estou numa outra experiência, estou tentando acertar, estou fazendo melhor. Então, a gente se acolhe. E se vocês começarem a prestar atenção, tudo isso que a gente está falando, talvez a gente não tenha experienciado na vida. Alguém será que olhou para a gente com esse olhar? Alguém colocou a gente nesse lugar de falar: calma, tá tudo bem, você errou, mas isso acontece, você está aprendendo. Não, muitas vezes foi muita exigência, muita cobrança, e não houve espaço para errar. Então a gente construiu uma percepção de que a gente está sempre errado. Porque o erro não, mesmo que ele fosse necessário para aprender, e ele não foi visto como algo de oportunidade de crescimento. Então, cognitivamente, eu preciso reestruturar essa crença. E aí entra as afirmações positivas. Então, se eu percebo isso, eu posso ter um caderninho e escrever. Todo mundo comete erros e isso não define o meu valor. Eu cometo erros, mas estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Porque sem a tomada da consciência anterior, a afirmação positiva para não dizer nada, é quase nada. Outra coisa, movimento. A energia emocional pode se acumular no corpo, por exemplo, tensão. Você passou por uma situação que você ficou tensa, que teve uma discussão, alguma coisa, depois você vai falar, nossa, estou com uma dor nas costas, minha coluna travou, meu pescoço. Por quê? Porque o corpo também está no movimento que está acontecendo ali emocional. Ele também está sentindo e tentando se proteger da situação. E como tem uma descarga hormonal, o corpo está se preparando para uma luta. Só que há uma questão emocional, um estresse emocional. Ele está ativando um mecanismo de defesa para lutar ou fugir de algo que está acontecendo, uma ameaça, mas a ameaça é uma conversa. Então, nessa conversa, no máximo que eu vou fazer é gritar ou elevar meu tom de voz. Eu não vou sair correndo, eu não vou gastar toda aquela energia que foi produzida ali. Então, o corpo se programou para aquilo e não teve nada. Ele tem que entrar num estado de relaxamento. Mas como aquela adrenalina, todos os hormônios do estresse, eles foram ativados, e eu não corri, não usei o corpo, ele se acumula no corpo e eu vou sentir aquela questão na área do corpo que ficou mais ativa com relação ao que eu estava sentindo. Então, muitas vezes, alongar, fazer caminhada vai ajudar. E às vezes é importante até ter uma coisa um pouco mais intensa, como corrida ou com mais peso. Por quê? Porque eu preciso gastar aquela energia.
Então, o fazer atividade física um pouco mais intensa ajuda muito a ir liberando esses registros, essas memórias, porque aquela energia ela precisa ter vazão, tá? Então, o movimento físico também é uma forma de autorregular o corpo e reduzir a intensidade emocional. Muitas pessoas que eu atendo que têm muita ansiedade e começam a fazer uma academia, alguma coisa assim, elas falam: Nossa, parece que o dia que eu não vou para academia é muito pior. Por quê? Porque ela deu vazão para aquele estresse todo que ficou ali, para aquela energia que ficou acumulada, porque o estresse ele não é ruim, ele tem a ver com um mecanismo de defesa, né, da gente poder sobreviver. Mas quando ele é emocional e só eu pensando no ruim que pode acontecer, eu estou me defendendo de algo que não acontece, não uso a energia e isso vai começar a trazer desequilíbrio nos meus órgãos e me deixar doente, tá? Aí vamos lá. Autocorreção como prática de ajuste. Deixa eu só passar aqui que eu pulei uma página. Ok. Então, a autocorreção, ela não significa que a gente não vai cometer erro. Muito pelo contrário. Autocorreção, ou seja, eu tenho que ter errado ou tomado consciência de que eu errei, tomado consciência de que eu me desviei do lugar que eu gostaria de ir para me corrigir de volta para o lugar que eu quero ir. Então, eu vou cometer erro, né? Ou vou reagir de uma maneira que não é a melhor. Tipo, fui lá, estourei com a minha filha e falei que não devia. Eu vou ter que fazer um movimento de reorganizar isso. Então, a autocorreção é uma prática contínua de aprender com nossas experiências e nos reajustar conforme necessário. É como ter um GPS interno que, ao identificar que você saiu da rota ou reagiu de forma impulsiva, permite recalcular o caminho. Então, de novo, aqui, ó, você percebe que precisa ter autocompaixão, né? Precisa ter essa coisa do acolhimento, do não julgamento, porque de não criticar, porque senão a gente não consegue ter essa coisa amorosa com a gente, de falar, calma, vem cá, você estava muito condicionado a agir assim e você está num processo de mudança. E também tomar cuidado para que isso não vire um vício, né? De sempre também, mas é que eu estou mudando. Mas faz 20 anos que eu estou tentando mudar esse comportamento e não mudou. Eu preciso, às vezes, puxar minha rédea um pouquinho e falar, ó, agora chega. Chega, porque agora você também está usando isso como desculpa para não mudar. Então, isso também faz parte da autocorreção. Por isso que é importante a autoobservação. Porque senão eu entro numa outra forma de fuga e não percebo. A nossa personalidade, ela é muito sutil. Sutil, assim, ardilosa, acho que seria a palavra. Ela vai agir de uma forma muito sutil para a gente não perceber como ela faz para deixar a gente sempre no lugar conhecido. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade, ficar mais perspicaz com isso. Então, sempre eu tenho que me reavaliar. Mas eu estou tentando mudar isso, eu já dei algum passo, eu já melhorei algo, me dou os parabéns porque melhorei algo. Mas preciso treinar mais, porque ainda não cheguei aonde eu quero chegar, tá? Vamos lá. Então, o objetivo final da autorregulação e da autocorreção não é uma perfeição. Então, a gente não quer virar um ser humano perfeito, a gente quer virar um ser humano melhor do que quem? Do que a gente. Porque senão a gente entra na comparação e vai tentar ser melhor que o outro, mas o outro é o outro. Vamos lembrar que até nisso a gente deixa o outro de fora. Não é a perfeição, mas sim a construção de um estado de equilíbrio interno. Isso significa que, independentemente do que está acontecendo ao seu redor, você tem as ferramentas para se manter centrado, responder com consciência e ajustar o curso quando necessário. Porque eu posso, no meio de uma conversa, que eu estou levando o tom de voz, sendo agressivo, porque ali eu estou vendo que eu estou tentando resolver uma questão com meu pai, com aquela pessoa, eu paro e falo, olha, peraí, me dá 2 minutos, deixa eu respirar, eu acho que eu estou me desequilibrando, não é legal, não era por aí que eu queria levar. Vamos retomar? E eu recomeço, tá? Isso é humildade também. Essas práticas cultivam uma sensação de segurança emocional, permitindo que você enfrente as adversidades da vida com mais serenidade e clareza. Então, eu não estou ameaçado porque eu preciso parar uma conversa e preciso dizer, olha, eu passei do ponto e eu preciso me retomar aqui porque não é o caminho que eu quero, né? Eu estou aceitando que eu sou imperfeito e que eu estou ali tentando recalcular a minha rota, né? Então, desenvolver essas habilidades não é um processo instantâneo, é um trabalho contínuo de autodescoberta e crescimento. Então, a gente precisa estar fazendo isso o tempo todo que a gente está na vida, na relação, vendo um filme, escrevendo algo.
Tô lá no Instagram e de repente estou vendo coisas e estou começando a me sentir triste. Eu preciso me observar e falar, opa, peraí, isso aqui não tá me fazendo bem, fecha e vai fazer outra coisa. Porque, infelizmente, a rede social, principalmente eu acho o Instagram, que é onde a coisa é muito rápida, né? E muita exposição de vidas fakes, né? De vidas incríveis, que ninguém tem problema, parece que ninguém lava a louça, ninguém sofre, ninguém chora, todo mundo tá só vivendo coisa boa, né? Todo mundo só come em restaurante caro, só veste roupa boa, tá sempre maquiado, tá sempre sem olheiras. É uma grande mentira. Então, estar ali olhando aquilo, sem que você perceba, vai trazendo para você uma percepção de sua vida não é incrível, você não é boa o suficiente, você não é tão bonita, você não é tão incrível, você não é tão isso aqui. Então, precisamos ter essa autoobservação e essa autocorreção para falar, opa, chega, vou fazer outra coisa porque isso não está me fazendo bem.